Eles eram muitos cavalos, de Luiz Rufato. Esse livro apresenta uma narrativa fragmentada que explora o cotidiano de São Paulo por meio de diversos personagens anônimos e suas histórias. A obra aborda temas como desigualdade social, violência, solidão e outros, revelando as complexidades da vida metropolitana. Eles eram muitos cavalos é um romance fragmentado que retrata a vida em São Paulo através de diversos personagens anônimos em um único dia. A obra explora a realidade urbana, a desigualdade social, a violência e a solidão, utilizando linguagem variada e uma estrutura não linear. O título faz referência ao poema Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, destacando a ideia de pessoas anônimas que carregam o peso da história. A narrativa é composta por capítulos curtos, que funcionam como fragmentos da vida na cidade e explora diferentes gêneros textuais, como narração em terceira pessoa, notas de jornal, locução de rádio, horóscopo e fluxo de consciência. A obra de Rufato é considerada um exemplo da literatura brasileira contemporânea, que reflete sobre a condição humana na metrópole e a fragmentação da vida urbana. A história não segue uma linha cronológica linear, mas sim um mosaico de fragmentos da vida na cidade. A obra foca na vida de pessoas comuns, mostrando suas experiências e dificuldades em São Paulo. Rufato utiliza diferentes gêneros textuais e estilos de escritas para retratar a diversidade da cidade. A obra aborda questões como desigualdade, violência, solidão e a busca por identidade em meio ao caos urbano. A cidade de São Paulo é retratada como um espaço complexo e contraditório, onde a vida pode ser ao mesmo tempo intensa e árdua. Em resumo, Eles eram muitos cavalos é uma obra que desafia as convenções literárias tradicionais para oferecer um retrato multifacetado e impactante da vida em São Paulo com suas luzes e sombras. O romance Eles eram muitos cavalos, de 2001, expressa o projeto literário de Luiz Rufato, retratar os destinos da classe trabalhadora brasileira do século XX. Valendo-se de uma multiplicidade de recursos estilísticos, o terceiro livro em prosa do autor é composto de fragmentos que retratam personagens de diferentes classes sociais que acompanham a urbanização da cidade de São Paulo. Embora concentrada na capital paulista, a narrativa remete às histórias contadas em Inferno Provisório, projeto em 5 volumes inaugurado em 2005. A pentalogia do autor narra a migração de trabalhadores do interior de Minas Gerais para grandes cidades brasileiras entre as décadas de 1950 e 2000. Em Eles eram muitos cavalos, Rufato revela o passado e as origens das personagens da capital paulistana. O caso exemplar dessa interlocução entre as duas obras está em Onde Estávamos há 100 anos. 40 fragmentos de Eles eram muitos cavalos. Nesse capítulo, a história gira em torno de um motorista de origem portuguesa e italiana, mesma ascendência de personagens de Mama Santanto Felice, primeiro volume da pentalogia. Em termos formais,
o livro de 2001 representa o encontro com a linguagem que sustenta o projeto da série, seja pelo uso de recursos gráficos, como o negrito e o itálico, seja pela estrutura que reúne histórias conectadas pela unidade do espaço e tempo. Eles Eram Muitos Cavalos é composto de 69 fragmentos, 68 deles numerados, separados do último capítulo por 2 páginas pretas. A extensão, os temas e os recursos são variados, mas todas as histórias passam-se em 9 de maio de 2000. A ordenação dos fragmentos permite acompanhar o passar das horas, e as referências a bairros e locais paulistanos retratam a cidade. No início, um motorista dirige-se ao aeroporto de Cumbica, cortando a noite negra. Em outro fragmento, um morador desempregado da Vila Santo Stefano, assustado, espoca os olhos, o sol, 10h15, no despertador. No início da tarde, um advogado, a serviço do crime organizado, busca o filho na escola de educação norte-americana. Às 17h15, um motorista de táxi conversa com um passageiro. À noite, um morador de rua observa o prédio e relembra a vida com a família e o trabalho como zelador do edifício. De modo mais ou menos explícito, a posição do capítulo no livro é determinada pela relação do episódio com a rotina da cidade. 2 dos fragmentos iniciais mostram não se tratar de mera justaposição de cor. 2 homens e um jovem caminham à beira da rodovia. Em Mãe, uma senhora pernambucana chega de ônibus a São Paulo, vinda de Garanhuns, Pernambuco. Os caminhos dos 3 personagens se cruzam na mesma via de acesso à cidade, como sugere o narrador do primeiro fragmento. Vira-se, mira o letreiro do ônibus que passa velozmente. Garanhuns, fala. Trata-se do veículo em que segue a personagem da outra história. Embora muitos fragmentos apresentem o narrador onisciente, em outros capítulos o foco narrativo assume configuração diversa. Há monólogos, como o do taxista Cláudio Honor, em Táxi, e do jovem da periferia, em Crânio. Alguns fragmentos transcrevem anúncios de empregos e classificados eróticos. Uma carta enviada por uma mãe ao filho, títulos de livros dispostos em uma estante, um cardápio, trechos de horóscopos e receita de rituais supersticiosos. Ainda narradores em primeira pessoa, como em A Vida Antes da Morte e Nosso Encontro. Considerado como um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea, Eles Eram Muitos Cavalos, é elogiado de modo singular como retrata as contradições do processo brasileiro de urbanização. A aspiração social e histórica é evidente desde o título, que remete ao romance 84, do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. A aproximação entre os personagens anônimos retratados no romance e os cavalos do poema, animais que suportam o peso de importantes episódios da história brasileira, sem que ninguém hoje os conheça. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem.